Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao canal A Contadora de Histórias, canal onde você encontra histórias encantadoras, cheias de emoção, mistério, magia, contadas com muito carinho. Seja para inspirar, para relaxar, para viajar nas narrativas que tocam o coração. Este é o lugar certo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, aperte o play e deixe as palavras levarem vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Débora e trago vídeos novos toda semana. Vamos de novo, deixe seu like, compartilha com um amigo, comente o que você achou, a sua opinião é extremamente importante para nós. Combinado? E hoje, especialmente hoje, na sua noite de Natal, vamos começar com uma história encantadora. É, vocês me pedem tanto quando passa a história e não é a que vocês querem, vocês, não, por favor, Débora, a Esmeralda, a Esmeralda. Hoje eu trago uma cereja do bolo. Eu espero que vocês gostem. Eu guardei as 7 chaves dessa história. A história é A Cartomante e o Lobisomem. Ah, Débora, isso eu já conheço. Capítulo 32, Ananda. Por que eu quis trazer hoje, na noite de Natal? Bom, ela tem 62 páginas. Exatamente. 62 páginas e muito bem resumidas, tá? Porque senão o vídeo ia ter mais que 2 horas. E no meu canal eu não consigo colocar vídeos de mais de 2 horas. Vamos conseguir ainda, tá bom? Tenho fé que nós vamos conseguir. Um dia. Para nos ajudar, dá aquele like. Dá uma incentivada. Aqui o telefone toca, a campainha que toca, é o WhatsApp que apita, mas não tem importância, eu estou aqui e vamos continuar. Já tinha até feito o teste de áudio, mas precisei parar. Vamos assim? Então vamos assim. A Cartomante e o Lobisomem, capítulo 32, Ananda. Estava sentada à mesa de trabalho, olhando para o nada. Era um dos poucos minutos que eu tinha livre antes de iniciarmos mais uma sessão de terapia em grupo. A ONG estava ganhando mais auxiliares e isso possibilitava de atendermos ainda mais pessoas. O número de pessoas que a ONG atendia estava multiplicando e rápido. Ao ver o resultado positivo, eu ficava ainda mais feliz. Havíamos recebido também grande ajuda da empresa AVZ. Tanto que nas reformas e nas ampliações da ONG, quanto no fornecimento de estagiários para auxílio aos que nos procuram. Estava olhando o café esfriar, com dificuldade de aceitar que Mateu ficaria longe por um tempo. Eu já tinha me acostumado com sua presença constante na ONG. Minha avó Esmeralda e meu tio Mateu foram um marco para a ONG e para a minha vida. Eu me dediquei à ONG, que cuidava de pessoas com vícios em álcool, porque eu achei que meu pai tinha um vício em álcool, conforme minha mãe dissera. Passei anos da minha vida com a imagem de um pai que saiu de casa para não maltratar a família devido a um vício em álcool. Vício esse que poucos controlam. Vício esse que poucas pessoas têm noção da gravidade. Imaginei meu pai de muitas formas. Sabia que meu pai era branco, porque eu sou mestiça. Sabia que a minha mãe amava meu pai do fundo do coração. E por isso nunca teve outro homem na vida. Ela sempre soube que, um dia, o meu pai voltaria. Nunca questionei a ela suas escolhas, sempre a apoiei na medida que ela permitia. Minha mãe é muito fechada em relação a sentimentos, mesmo sendo uma mãe amorosa, carinhosa e muito presente em minha vida. E nada me preparou para o que eu vi.
Meu pai é um homem incrivelmente lindo, alto, cabelos escuros, levemente arrepiados, olhos azuis profundos, uma voz que faz qualquer um obedecer sem nenhum esforço. Incrivelmente lindo e zero de vício. O que manteve meu pai longe de nós esse tempo todo foi justamente o fato de ele ser um lupino e ter as suas obrigações, como lupino albino. Precisava saber mais a esse respeito. Até procurei pela internet algo para saber sobre lupinos, encontrando algo do tipo assassinos cruéis, na lua cheia, bala de prata e tals. Hollywood não está pronta para a realidade que é a minha família. Ganhei também uma avó lindíssima e um avô que mais parece ser um tio mais velho. Quando peguei o café para finalmente degustar, já estava frio. Acho que pensei demais. Logo mais teríamos novo grupo e eu estaria junto, recebendo os novatos. Na hora marcada, estava sentada na cadeira, ao centro do pátio, e foram chegando nossos assistidos, e conforme chegavam, eles pegavam suas cadeiras e se sentavam em círculo. O círculo ia aumentando conforme chegavam mais e mais assistidos. Estava observando a roda de pessoas crescer. Estava emocionada, vendo a quantidade de pessoas procurando a nossa ajuda. Cada um ali tinha sua própria história. Eu estava realmente emocionada. Cada um ali tinha sua própria história. Henrico, por exemplo, era chefe de oficina. Começou a beber aos 11 anos, junto com um pai alcoólatra. Sempre ouviu que a fruta não caía longe do pé. Estudou no Senai, trabalhou anos numa oficina de importados, vendo que finalmente conseguiu abrir a sua própria oficina na frente de sua casa. Conheceu sua esposa, ela veio morar com ele e foi onde tudo aconteceu. Com o nascimento dos filhos, Henrico ficou pressionado a trazer mais alimento para casa e o estresse o tornou ainda mais usuário do álcool e, sob o efeito de álcool, ficava mais agressivo. Uma noite a agrediu tanto que a polícia foi chamada. Sua esposa parou no hospital e Henrico na cadeia. Sua esposa não fez boletim de ocorrência, mas o Ministério Público sim. Depois de uma ordem de restrição, Henrico precisou vir até nós, procurando ajuda. Naquela noite, fazia mais de 2 meses que estava sob observação e estava vencendo há 2 meses. A luta contra o vício é diária, ela é minuto a minuto. O que você diz não à vontade de ingerir álcool, você está vencendo. Dizer não já é difícil para quem está acostumado a ceder. Por isso existe a gente e mais vários outros grupos que estão aí para te ajudar. Carmen, por exemplo, teve muitas recaídas. E aqui ela não é julgada pelos erros, e sim pelos acertos. Depois de anos de casada com um homem ao qual, segundo ela, não era um homem a qual ela amava. Muito bem, ela namorou com um rapaz por anos, e quando tudo estava pronto para o casamento, ela descobriu que ele era casado com outra mulher, na cidade vizinha, Goiânia. Carmen não aceitou ser amante, aceitando assim o pedido de namoro do seu melhor amigo, então era apaixonado por ela. Namoraram e se casaram. Carmen tinha uma vida tranquila, confortável. Seus 2 filhos tinham babás. Carmen nunca lidou com a traição do seu verdadeiro amor, o primeiro namorado. E isto custou anos tentando sair da realidade com a ingestão de álcool. Começou com batidas em eventos e festas, depois aumentou a dose, partindo para cerveja e destilados. Depois de alguns anos, a dose ainda aumentou.
Quando bebia, Carmen dizia asneiras, fazia escândalos. A família estava cansada, pediu para procurar ajuda. O médico incentivou ela com medicamentos e a vir ao nosso grupo. Estava indo muito bem. O tratamento surtiu efeito. Depois de 6 meses sem ingerir álcool, Carmen estava feliz. Sua família estava muito feliz. E foi num passeio ao shopping que ela viu o seu primeiro noivo. Trocaram olhares, se cumprimentaram e se conversaram por algum tempo. Depois que a conversa seguiu, ela soube, por ele, que a esposa atual dele era o grande amor da vida dele e nunca foi ela. Devastada com a descoberta, Carmen correu novamente para a segurança do consumo de álcool, perdendo seus 6 meses de cura. Nessa vez, Carmen bebia e perdia a noção do tempo e espaço. Uma vez sob efeito do álcool, ela ganhou a rua e foi atropelada por uma caminhonete que passava por ali. Carmen fraturou uma perna, precisando de algumas cirurgias. Depois de longo tratamento, Carmen voltou para casa e disse que nunca mais bebia. A família finalmente ficou feliz. Carmen finalmente enxergou seu marido como seu grande amor. Afinal, ele fez tudo por ela. A partir dali, viveram felizes por 8 anos, quando seu esposo teve um infarto e morreu, dormindo. Carmen se desesperou e mais uma vez disse sim ao vício. De novo. Dessa vez abandonou filhos e fugiu de casa. O fato era que Carmen tinha dificuldade em lidar com situações, fazendo assim do vício a sua moradia. Esse era o X da questão. Foi quando seu corpo não queria mais o álcool, passando a recusar a ingestão. Carmen ainda insistia, mas tudo vinha para fora. Em seguida, resignada, ela voltou para casa e voltou ao tratamento. E estava ali agora, muito magra, porém com refeições e higienes em dia. Carmen era calada, mas observava do que falava com os companheiros de apoio. Outro caso que eu vou trazer aqui é de Wesley. Wesley já falava bastante. Ele caiu no vício depois de um jogo de futebol mal sucedido, que ocasionou uma lesão permanente em seu joelho, fazendo assim ele abandonar os campos como jogador profissional. A depressão acompanhou o vício, derrubando o jovem atleta. Foi Lúcia, uma de nossas ajudantes, que trouxe esse pequeno prodígio para dentro da ONG. Ela havia o encontrado desacordado na sarjeta, sujo e com roupas rasgadas. Lúcia não sabe que eu sei do relacionamento de ambos. Eu vejo os olhares de ambos e eu espero que tudo acabe bem para eles. Ricardo tem 38 anos. Após perder o emprego e enfrentar o afastamento da família devido ao consumo excessivo de álcool, ele ele vem até a ONG e com acompanhamento terapêutico e reuniões de grupo, conseguiu recuperar a confiança da família e retornar ao mercado de trabalho. Já Marcos, 42 anos, começou a beber ainda jovem, incentivado pelo ambiente social que cresceu. O hábito evoluiu e passou a interferir em sua vida profissional e na pessoal. Após perder o emprego e enfrentar o afastamento da esposa e dos filhos, ele percebe a gravidade da situação. Com o apoio de uma ONG local, ele iniciou um programa de reabilitação e passou a frequentar as reuniões semanais. Lá ele encontrou outras pessoas com histórias semelhantes e ele aprendeu a lidar com gatilhos emocionais. Lembra que eu disse sobre o caso da Carmen? Ainda não aprendeu? Marcos já está evoluindo. Depois de 2 anos aqui, ele reconquistou a confiança da família e começou a atuar como voluntário. Mesmo assim, ele ainda fazia parte do nosso grupo de apoio. O caso de Ana
tem 28 anos, começou a consumir álcool regularmente para lidar com o estresse da universidade. O consumo esporádico se transformou em dependência após ela sofrer uma perda pessoal significativa. Em uma tentativa de se recuperar, Ana buscou a ONG e participou dos grupos de terapia. Ela acidentalmente ela contou acidentalmente sua história e encontrou acolhimento. Ana descobriu habilidades de liderança e começou a organizar palestras sobre prevenção ao abuso de álcool, tornando-se um exemplo de superação para todos aqui na roda. João tem 60 anos, trabalhou por décadas como caminhoneiro e usava o álcool como companhia em suas viagens longas. Após se aposentar, a bebida tornou-se ainda mais presente no seu dia a dia, levando então a ter problemas de saúde. Os amigos de João alertaram para procurar a gente. Durante o processo de recuperação, João descobriu o prazer de contar histórias sobre a profissão e começou a ensinar mecânica para os jovens carentes. Foi a forma de retribuir a ajuda recebida. Clara, 35 anos, passou anos de abuso em um relacionamento e encontrou no álcool uma forma de escapar da dor. Depois de decidir deixar o relacionamento abusivo, ela conseguiu finalmente viver uma vida tranquila. Mas faz anos que ela está aqui com a gente. Então, aqui são só alguns casos, só para vocês entenderem. Existiam também alguns assistidos de anos que ficavam no grupo para auxiliar os novatos, como são esses que eu acabei de contar por último. Passando os olhos pelo círculo de pessoas, eu vi um rapaz à distância. Loiro, cabelo comprido, barba comprida também da mesma cor que os cabelos, olhos azuis, sorriso fácil. Estava vestido com camiseta normal e calça cargo, com tênis de trilha. Cruzou as pernas e ficou me olhando. Eu queria saber mais sobre ele. Então me levantei e incentivei. Alguém aqui quer compartilhar? Olhei para o rapaz, que estava procurando alguém que falasse. Então eu insisti: alguém? E nada de respostas. Olhei diretamente para ele e ele se calou. Eu não poderia insistir. Às vezes, ele não está pronto para repartir conosco a sua experiência com o alcoolismo. Quando uma pessoa tem dificuldades em se abrir em grupo contra o alcoolismo, isso pode ser solicitado tanto para ela quanto aos facilitadores e outros participantes. No entanto, essa situação é relativamente comum. Os grupos geralmente têm estratégias para lidar com isso, que é o meu caso. Veja o que pode acontecer, como isso pode ser abordado. Eu não posso simplesmente sentar na frente dele e coagir ele. Me conte. Não. Eu tenho que esperar ele no tempo dele, se ele se sentir à vontade. Pode ser no momento que eu chamo a primeira vez, no momento que eu chamo a segunda, pode ser nunca, mas eu aviso. Grupos de apoio servem para você desabafar o que vai no seu coração. Então, falar ajuda muito. Grupos de apoio compreendem que a recuperação é um processo e trabalham para criar onde todos se sintam confortáveis, respeitando os limites de cada um. Ao final daquele atendimento em grupo, observei o rapaz, que se levantou, colocou as mãos nos seus bolsos e ficou me olhando. Esperei que todos saíssem da ONG e aos poucos foram se despedindo e saindo, menos o loiro novato. Foi quando eu fui puxada pelo braço por Emerson, um assistido. Ananda, eu estou bem melhor, graças a você, disse Emerson, em tom alterado. Eu não precisei chegar perto para sentir o cheiro do álcool. Você bebeu quando? Perguntei. Ah, Ananda, eu foi só para vir aqui. Eu vim me declarar, disse ele. Emerson,
Você está machucando meu braço. Poderia me soltar, por favor? Eu disse, olhando fixamente para ele enquanto tentava libertar meu braço daquele homem. Ananda, você não tem namorado. Eu tenho notado você. Você está sempre sozinha, indo e vindo, sozinha nessa motinha sua, disse Emerson, tentando aproximar seu rosto do meu, para um possível beijo. Senti um desconforto que ao saber que ele estava me seguindo e ele estava me observando. Ela tem namorado sim, disse uma voz atrás de nós. Emerson olhou a princípio assustado, depois fez careta. Quem é esse aí? Perguntou Emerson, me puxando. Já estava me machucando mesmo. Eu sou o namorado dela, disse o rapaz, e só finalmente eu notei que era o loiro novato. Emerson levantou o queixo, de forma arrogante, em direção ao loiro e disse com desdém: Prove que ela é sua namorada. Confesso, ouvintes, que por essa eu não esperava. Mas o novato não se intimidou e disse: Simples, Ananda é psicóloga, do signo de Leão, e quando se trata de pessoas que ela protege, ela realmente é uma leoa. Vamos nos casar em alguns anos. E você é quem? Por que eu nunca te vi aqui, sabe tudo? Disse ele. Acabei de chegar de BH e eu vim para ficar. Emerson me olhou e disse: Ele é mesmo seu namorado? Sim, eu sinto muito, Emerson. Eu menti. Eu nem conhecia o loiro, mas eu precisava sair daquela situação. Finalmente, Emerson me soltou, libertando meu braço e se virou de costas, saindo da ONG, sem mais nenhuma palavra. O rapaz loiro se aproximou e, quando eu ia agradecer, ele levantou a mão e disse: Que bom te ver, meu amor. Ele me abraçou, falando no meu ouvido. Ele está do lado de fora do portão. Mantenha a pose. Eu poderia perguntar quem. Estava no centro de um forte abraço, quando me senti protegida do mundo, protegida das pessoas, protegida de mim. Queria que o mundo parasse naquele momento. O perfume de madeira daquele homem invadiu meu coração e me permiti ficar ali, naquele abraço. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas senti quando ele me soltou, olhando nos meus olhos. Achei que ele faria o mesmo que Emerson fez, mas não. Ele me afastou, olhando nos olhos, e disse: Você está bem? Minha bochecha corou, e eu respondi: Sim, obrigado por me ajudar. Imagina, sabia que ele estava te observando. Como você sabia? Eu o observei, ele disse, e eu sorri. Qual o seu nome, meu namorado? Eu falei brincando. E ele respondeu: Vitor. Você é Vitor, meu primo Vitor. Ele sorriu e disse: Sim, sou Vitor Álvares, com Z. E eu fiquei decepcionada. Não era possível que eu ia me apaixonar por todos os homens da família. Vendo que fiquei triste, ele disse: Esperava alguém do nível do seu pai, eu sei. Não, 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 eu disse, fechando os olhos, por manter a minha decepção controlada. Eu não pensei em como você seria, não é isso, é que você queria o Mateu, é claro, disse ele com um pouco de decepção. Não, eu disse, fechando os olhos com força, procurando uma resposta. Sim, eu esperava, mas coloquei a mão no rosto. Estava só piorando em vez de melhorar. Mateu ficou comigo mais tempo, por isso me acostumei com ele. Além do que ele é meu tio. Puxa. Vitor me olhou nos olhos e disse: Sei, eu entendo o seu lado. Sou o mais animal entre os lupinos da família. Não faço muito tipo Mauricinho que o Matheus faz. Achei que não teria preconceito comigo. Respirei fundo e disse, olhando nos olhos de Vitor:
Você está brincando, não está? Estou, disse ele sorrindo. Eu te vi constrangida, mas me diga, o que se come em Goiânia? Eu sorri. Venha, vou te levar a um lugar que eu conheço. Meia hora depois estávamos na praça próximo à minha casa, comendo uma jantinha de arroz e frango com piqui. O que achou? Perguntei a Victor, que comia seu arroz com muita voracidade. Só não entendi porque um legume tem espinho. Eu sorri. Primeiro, mocinho, pequi não é legume, é fruto. Segundo, além do gosto de Goiás, ele é rico em ácidos graxos, vitamina A, oxidante e minerais. O pequi é considerado um alimento funcional, com benefícios para a saúde da pele e dos olhos e dos pelos. Victor riu. Apesar de ser amado por muitos, o pequi tem um sabor e um cheiro intenso que não agrada a todos, sendo conhecido como o fruto que você ama ou que você odeia. Gostei dele, respondeu Vitor. Preciso comer mais para saber se é bom ou ruim. Sorrimos. Ele continuou a falar. Você nasceu aqui? Olhei nos seus olhos e disse: Você não sabe a minha história? Sei sim, respondeu. Então sabe que eu nasci no Amazonas, eu disse brincando. Vitor quase engasgou com a comida. Você nasceu no Mato Grosso do Sul, segundo a investigação da AVZ. Por que está aqui, Vitor? Porque meus primos pediram ajuda. Você deve favor a eles? Eu perguntei, sem manter contato visual. Não, nós da família nos ajudamos. Você vai entender isso com o tempo. Mas nós nos ajudamos ao ponto de mudar a vida, mudar a rotina, mudar de casa para socorrer um ente que você nem conhece? Eu disse, esperando que ele entendesse que eu não precisava de babá. Mas ele colocou os talheres de lado e me encarou e disse: Você é parente de todos os que procuram a ONG? Não, não, mas você sai da sua rotina, saiu da sua cidade para ajudar pessoas que você nem conhece. Você corre riscos todos os dias para manter a disciplina de quem você nem ao mesmo tem noção do perigo. Isso é chamado como? Ele perguntou. Eu sorri, com os olhos rasos de água. Isso é o meu chamado, Vitor. Então, respondeu ele, fui chamado para cuidar de você até o seu tio querido voltar. Coloquei minha mão sobre a dele, em cima da mesa, e eu disse: Muito obrigada, mas eu acho que eu não preciso de babá. Combinado. Serei a companhia em vez de babá, ele disse. E eu encarei, olhando no fundo dos seus olhos. E ele perguntou: O que foi? E o que sua namorada disse de você vir até aqui? Uai, eu não sei. Não perguntei a ela, respondeu Vitor. Coloquei a mão na boca. Onde já se viu, você viaja sem falar com ela. Ele sorriu. Quando eu conhecer ela, eu conto que precisei vir aqui. Combinado? Se eu não estivesse bêbada de sono, eu teria notado que ele não conheceu a namorada, ou seja, ele não tinha namorada ainda. Ou ele disse outra coisa. Me ajudem. Podemos ir? Perguntei. Estava cansada demais para joguinhos psicológicos. O que eu estou falando? Ele é meu primo, nada mais que isso. Uma hora depois, ele me deixou na porta de casa. Nos despedimos e ele se foi. Alguns minutos depois, a campainha tocou. Corri para atender. Geralmente atendo abrindo o portão. Eu moro em um bairro onde todos se conhecem, então eu me sinto segura para abrir o portão ali. Mas eu senti necessidade de perguntar antes.
Quem é? O silêncio em resposta. Eu insisti. Quem está aí? Abra, Nanda. Sou eu, o Emerson. Por um segundo, imaginei estar ouvindo coisas. Quem? Sou Emerson. Abre o portão. Quero te entregar algo. Meus instintos disseram que não era bom aquele homem estar ali. Eu precisava pensar rápido. Emerson, eu não estou sozinha. Eu vi ele saindo, Ananda. Eu sei que você está sozinha. Abre, por favor. Deveria ser tensão ou desconforto, mas poderia jurar que eu estava ouvindo um rosnado próximo a mim. Ananda, acho melhor você abrir esse portão. Tem uma coisa feia aqui do lado de fora. Vai embora, Emerson. Dito isso, entrei para casa. Sabia quem estava do lado de fora. E se estava ali, era porque, sinal, Emerson poderia ser alguém perigoso nessas condições. Devido ao cansaço, deitei e dormi, mesmo sem banho. O dia seguinte passou normalmente, sem nenhuma mensagem de Vitor. A sessão de apoio da ONG aconteceria em alguns minutos. Sentei ao centro do pátio, esperando chegarem os apoiados. O primeiro a entrar foi Vitor, sorrindo. Sentou-se ao meu lado em silêncio. Logo em seguida entrou Emerson, sentando-se no outro lado, com a cadeira ainda mais próxima, porém também em silêncio. Mais pessoas foram chegando e o encontro seguiu normalmente. Os apoiados começaram a falar sobre suas experiências e, como profissional, segui à risca, mantendo como psicóloga e com o apoio aos recuperados. Até que Emerson se aproximou ainda mais e Victor colocou a sua mão sobre a minha, apertando de leve, me dando um apoio silencioso. Emerson se aproximou ainda mais e eu já estava incomodada com aquela situação. Então resolvi fazer algo que nunca havia feito antes. Fiquei em pé e improvisei um discurso sobre a luta diária. Antes de mais nada, quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui hoje. Reconhecer que estamos em uma jornada de recuperação é um ato de coragem, e estar presente em um espaço como este já é uma vitória significativa. Meu nome é Amanda, para quem não conhece, sou psicóloga e estou aqui não apenas para compartilhar algumas reflexões, mas também para ouvir e aprender com cada um de vocês. Quero que saibam que este espaço é para troca, acolhimento e fortalecimento mútuo. A recuperação é um caminho desafiador, mas profundamente transformador. Muitas vezes sentimos que estamos sozinhos em nossa luta, mas estar aqui hoje prova que ninguém precisa caminhar sozinho. Vocês têm uns aos outros e têm este grupo como uma fonte de apoio inestimável. Quero falar sobre 3 pilares que considero fundamentais nesse processo acessível. Nesse processo acessível, aceitação, compromisso e autocuidado. Aceitação. Aceitar o alcoolismo é uma doença e não falha de caráter. É libertador. Isso significa renunciar ou se culpar, mas é importante saber onde estamos para poder dar o passo certo rumo a mudanças. Aceitamos nossa vulnerabilidade, nos tornamos mais fortes porque nos abre a possibilidade de buscar ajuda e crescer. Então, não desistam da luta, não desistam de vocês. Boa noite a todos e nos vemos na próxima sessão. O silêncio com seus próprios pensamentos. Eles se retiraram e saíram um a um. Foram se levantando e voltando para suas vidas, para suas lutas diárias, com lágrimas nos olhos, por conta de minhas palavras. Quando voltei a olhar em minha cadeira, notei Emerson e Victor ainda estavam lá, se encarando como uma disputa silenciosa.
Quando Emerson notou meu olhar, sorriu e se levantou. Ananda, que bom que você está livre. Podemos conversar? A terapia acabou, Emerson. Só amanhã agora. Mas Ananda, precisamos conversar. Estava seguindo para minha sala, deixando ele para trás. Porém, ele me seguiu. Quando eu entrei na minha sala, peguei a minha blusa de frio e me virei para sair, encontrando Emerson parado na porta. E me assustei. Por que ele não entrou? Pensei. Eu imagino o motivo, e vocês também. Só precisava conferir. O que quer, Emerson? Disse com carinho, olhando no fundo dos seus olhos. Ele sorriu com malícia, e não tive a certeza de que Emerson não era humano. Ele respondeu: Quero falar dos meus sentimentos. Já disse que tenho namorado. Ele não é seu namorado. Ele nem pode ser seu namorado, Ananda. O sangue que corre nas veias dele corre nas suas também. Empalideci. Como ele sabia? Eu sei como ele sabia. Ele era um lobisomem. E não deu outra. Eu vi em seus olhos. Seus olhos ficaram vermelhos por um segundo. Um único segundo. Já disse, tenho namorado. E comecei a me sentir mal com sua insistência. Quero que vá embora agora, eu disse. Ananda está sendo ingrata. Eu só quero uma chance. Meu coração tem dono, por favor, entenda. Emerson saiu da porta, rindo alto. Eu entendo que se apaixonou pelo seu tio. Claro que entendo. Mas agora a pergunta é: você, você entende isso? Sim, eu disse, fechando os olhos, sendo o máximo sincera possível. Eu compreendo isso. Somos todos pecadores. Você sabe disso. Falei, olhando diretamente para Emerson, e ainda vi sua cabeça se mexendo, confirmando o que eu havia dito. Ao sair da minha sala, eu vi Victor a passos de mim. Será que ele tinha ouvido a meu respeito e a respeito de Mateu? Meu rosto queimou de vergonha. Uma coisa é sentir amor pelo homem que é irmão do seu pai. Outro fato importante é assumir. Eu nunca falei sobre os meus sentimentos pelo meu tio. Não em voz alta. Foi a primeira vez, foi um descuido, uma irresponsabilidade minha. Victor se aproximou, enlaçando meu braço o braço em minha cintura, e em silêncio seguimos para o carro dele, que estava do lado de fora da ONG. Victor me levou para casa em silêncio. Tentei puxar assunto várias vezes, sem sucesso. Victor seguiu pelo caminho, atrás do volante, em silêncio. Respirei fundo, resignada. Assim que o carro parou à frente da minha casa, agradecia e abri a porta. Victor colocou a mão sobre o meu joelho, fazendo eu me assustar, mas eu parei. Então ele disse: Estarei por perto, caso seu pretendente volte a te incomodar. Sorri e agradeci, saindo do carro em seguida. Entrei em casa e me senti estranha. Victor tinha ouvido sobre eu amar meu tio. Senti vergonha. Me senti suja. Me senti péssima. Mas era verdade. Coloquei comida congelada no micro-ondas e fui tomar banho. Poderia ter jurado que ouvi passos no meu quintal. Desliguei o chuveiro, mas estava tudo quieto. Só o barulho do micro-ondas funcionando na cozinha. Liguei novamente e me enxaguei. 5 minutos depois, estava na mesa da cozinha com uma pizza congelada, esquentada e uma taça de refrigerante, jantando sozinha. Minha vida sempre foi solitária. A maioria dos aniversários passava sozinha, Natal e Ano Novo sempre sozinha. Minhas amizades se casaram, constituíram família. Já eu, nenhum homem mexeu com os meus sentimentos ao ponto de eu imaginar uma vida com ele. Minha mãe não se casou e eu não sabia como era um casamento. Minha mãe reencontrou meu pai fazia apenas alguns meses e estavam juntos.
estavam naquele momento escrevendo a própria história deles. E eu ali, sozinha, comendo pizza. Eu amo pizza, não me incomodo com pizza. Me incomodo com a solidão. Ainda com a sintonia de solidão, ouvi novamente passos do lado de fora da minha casa, no quintal. Fiz o máximo de silêncio para manter a atenção e realmente continuei ouvindo passos pesados do lado de fora. Peguei o celular e disquei para a polícia. Seja o que for, alguém corria ao redor da minha casa. Minutos depois, a viatura parou em frente à casa. Esperei os policiais vasculharem o quintal e nada foi encontrado. Me despedi, entrei, já estava vendo alguns apartamentos para me mudar. Eu já não me sentia mais segura naquela casa. Antes de dormir, tinha visto alguns apartamentos e conheceria no dia seguinte. Na hora marcada, estava acompanhando o corretor me mostrando um apartamento. Um apartamento menor do que minha casa que eu vivia, porém seguro. Portaria 24 horas. Fizemos o acordo, me mudaria no dia seguinte. Naquela noite, a sessão de apoio estava cheia, porém, Emerson e Victor não foram vistos. Segui com a sessão de grupo de apoio e algum tempo depois terminava a terapia em grupo. Precisava chegar rápido em casa para terminar de fazer as minhas caixas de mudança. Caminhava entre as caixas empilhadas quando notei que não teríamos pizza congelada naquela noite. Eram 23 horas. Meu estômago reclamou pelo vazio. Eu estava com fome. Meu micro-ondas estava enrolado com plástico filme em algum lugar do apartamento e a geladeira estava vazia. Eu precisava comer. Sabia que ali, não tão longe, tinha uma pizzaria conhecida que estaria aberta, prestes a fechar, ok, porém aberta. Peguei minha moto, meu capacete e segui até lá. Ao me aproximar, fiquei feliz em ver a pizzaria ainda com um bom movimento. Aceitaram o meu pedido de qualquer forma. Fui até o caixa, pedi, me sentei para comer, uma vez que os meus móveis estavam todos fora do lugar ou embalados. Sentei em uma mesa a um canto, mais reservada e sozinha. Peguei meu celular para distrair antes que chegasse minha pizza. E mexi nas redes sociais, vendo postagem dos meus pais felizes, vi postagem da minha avó em BH, vi postagem do tio Mateu. Prefiro não comentar. Era muita viagem na minha cabeça, né? Ele é meu tio. Deveria ser sentimento de solidão. Só podia ser isso. A pizza chegou, eu me servi, estava mesmo com fome. Do lado de fora da pizzaria era uma avenida, bem movimentada. Aquela hora o movimento estava visivelmente diminuindo. Deveria ser pelo horário, mas eu consegui ver do outro lado da rua um homem de camiseta de frio, calça preta, usando capuz cobrindo a cabeça. Seria normal ver um sujeito assim à noite, se não fosse Goiânia e seus 33 graus às 23 horas. Que cara estranho, pensei. O mais bizarro era que ele estava com as mãos no bolso, olhando em minha direção. Eu comi minha pizza, olhando o homem do outro lado da rua. Terminei de comer, peguei o restante da caixa e segui para minha casa de moto. 2 esquinas depois, eu vi um cachorro grande sentado embaixo de uma árvore. Era o meu caminho, eu passaria em frente ao cachorro. Mas eu queria evitar a fadiga, então dei a volta no quarteirão. Quando estava na quadra da minha futura antiga casa, o cachorro estava embaixo da árvore em frente à casa. Parei a moto no meio da rua, com medo de seguir. Sabemos qual o meu medo, né, ouvintes? Quando o cachorro ficou em pé, em 2 patas e veio em minha direção, eu paralisei. Eu sabia que esse dia chegaria e que eu viria pessoalmente um lobisomem. Só não achei que fosse tão rápido.
Quando o lobisomem chegou a alguns passos de mim, ele parou e olhou para trás de mim. Eu olhei também, e eu vi 4 lobos grandes atrás de mim, rosnando para animal de 2 patas. Levei a moto até a calçada e esperei o desenrolar entre eles. Em alguns segundos, o primeiro lobisomem, que havia ficado de pé, saiu correndo, desaparecendo na escuridão da noite. Os 4 lobisomens, então, estavam atrás de mim, pararam e me olharam. Eu entendi como um sinal de seguir até minha futura ex-casa. No dia seguinte, era sábado. Eu poderia fazer minha mudança rápida. Acordei antes do dia raiar. Queria terminar rápido a minha mudança. O caminhão viria às 7. Quando abri o portão, vi Vitor e mais 3 rapazes parados. Opa, bom dia! Por que não me chamaram? Achei que estava dormindo, disse um deles. Estou ansiosa demais para sair daqui. Está certíssima, respondeu Vitor. Esses são Iago, Nero e Facioli. São os meus irmãos. Nós viemos te ajudar. Deveria ser sono acumulado ou falta de café, mas eu demorei para responder enquanto eles esperavam uma resposta. Muito prazer. Como souberam que eu estava de mudança? Eles se entreolharam e riram maliciosamente. Olhei para Vitor, que estava calado. Ergui a sobrancelha e fiquei esperando uma resposta. Foi Facioli quem disse: estamos acompanhando seus movimentos para prever o que o Canis queria. Canis, eu disse. O lobisomem Canis, disse Nero. Aquele de ontem, o Ernesto. Emerson, corrigiu o Vitor. O nome dele é Emerson. Ele se virou para mim e disse: seu pretendente. Se não fosse a rudez nas suas palavras, eu acharia que estava tudo bem. Que horas chega o caminhão? Disse Iago. Às 7. Mas entrem. Achei que não ia nos convidar, disse Facioli, aparentemente o mais novo dos irmãos. Abri o portão e deixei que entrassem. Servi um café improvisado e ficamos conversando, até que o caminhão chegou. Com a ajuda deles, a mudança acabou às 13 horas. Paramos e saímos para almoçar no restaurante. Eu estava cansada, diferente dos jovens ao meu redor. Fala para ela, sussurrou Nero para Vitor, e a resposta foi uma negativa de Vitor. O que seria? Facioli quem começou a falar. Como foi saber que faz parte de uma família como a nossa? Olhei para ele, que me sustentou o olhar, porém, de forma divertida. Respirei fundo e respondi. Muito bom saber que eu tenho um pai. Melhor ainda saber que ele não tem vícios. Um bônus incrível saber que ele ainda ama minha mãe. Ganhei na Mega Sena saber que eu tenho um genes de homem lindo como meu pai. Agora, se está se referindo ao fato de ele ser lupino, achei incrível. Quase um X-Men. Todos riram. Bom, todos, menos Victor, que se mantinha calado e sério. Você gostou de saber que somos X-Men? Disse Nero. Sim, adoro o fato de termos super-heróis na família. Victor suspirou sem paciência e disse: ainda mais quando um de nós se coloca em risco o tempo todo. O tom de voz de Victor era bem áspero, fazendo com que todos ficassem em silêncio. Ele quebrou o clima. Preferi me manter em silêncio. Algo o estava irritando. Seria meu perfume? Seria minhas roupas? Mas eu estou de calça jeans e tênis. Por que Victor mudou tanto comigo? Logo seu plantão ao meu lado terminará e você ficará livre. Ouvintes, eu juro por Deus que eu estava tentando aliviar a tensão entre nós, mas não foi encarada dessa forma. Vitor então respondeu:
Estará livre para o seu eterno vigia. Engoli seco. A comida que antes parecia apetitosa, de repente perdeu a cor, de repente perdeu o gosto, de repente perdeu o cheiro. Para não estragar a refeição, fingi comer enquanto os demais conversavam. 1 hora depois, estava na frente do prédio. Querem entrar? Você quer que a gente ajude você a guardar? Perguntou Nero. Ah, seria bom, né? Respondi. E então entraram. Eram 19 horas, estava tudo fora do caminho. E estávamos combinando de nos encontrar na pizzaria. Eles saíram, tomei meu primeiro banho na casa nova. A sensação de segurança deixou tudo mais gostoso, mais acolhedor. Quando estava saindo do banho, a luz se apagou. Corri para o quarto ainda molhada e coloquei a roupa que estava sobre a cama. Segui até a chave mestra e religuei. Deveria ter caído a chave, por isso faltou energia. Faltava 15 minutos para o encontro. Peguei o capacete, as chaves da minha moto e segui para a pizzaria. Estavam todos lá, menos Vitor. Boa noite. Onde está Vitor? Eles se entreolharam e Nero respondeu. Já já ele chega. Sentei, pedimos pizza e conversamos. Tem algo que devemos te contar, disse Facioli. A nossa mãe e nosso pai. O que tem seus pais? Somos adotados, disse Nero. E são todos lupinos, eu disse. Sim, nossos pais nos adotaram de ciganos, depois que os nossos pais nos abandonaram, disse Facioli. Isso não é verdade, respondeu Iago. O pai de vocês foi de arrasta. Não abandonaram vocês. Ou vocês gostariam de estar com ele nesse momento? Não, 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 disseram unânime. Os pais de Vitor também foram de arrasta? Perguntei. Sim, mas ele conta para você. Temos essa regra. Cada um fala de si. Meu pai tinha o meu nome, disse Nero. Era cigano e lupino. A minha mãe morreu no parto, quando eu nasci. Meu pai foi de arrasta num combate contra a Discovery. Eu sorri. Estava de folga dos meus assistidos e mesmo assim estava ouvindo histórias de vida, que eu amo. Meu pai foi sequestrado e foi de arrasta. Encontrar os pedaços e... disse Facioli. Facioli, ela é menina, cuidado com as palavras, disse Iago. Me desculpe, Nanda, respondeu Facioli. Meu pai se casou com minha mãe Magali. Foi o primeiro casamento dela. Mas num combate ele veio a falecer. Então, ela conheceu Rafael, nascida Rafaela, que fez a transição e hoje é Rafael. Ele é irmão, o meu pai é irmão do seu avô. Eu sorri. Que história incrível. E a minha mãe é irmã da sua avó. Meu Deus! E juntos acolheram vocês? Sim, som de uma resposta unânime. E meu coração se encheu de alegria e ternura. Que ótima notícia! Já quero conhecer eles. Vitor chegou. Cara fechada, poucas palavras. Ele fez questão de se sentar longe de mim. E me calei, assim como todos os outros. As pizzas chegaram. Comemos em silêncio. E me dispus a pagar. Vitor não permitiu. Pagou e estávamos conversando, ou tentando.
Aos poucos, eles foram embora, deixando Vitor e eu sozinhos na mesa. Ele evitou de me olhar a noite toda. Demorou muito até que cruzamos os olhares, finalmente. E eu perguntei: Vitor, o que eu fiz para você? Ele me olhou como se estivesse algo estranho. Nada. Por quê? Você tá ríspido comigo. Eu não quero problemas com você, já tenho problemas demais na vida. Ele me olhou e movimentou a cabeça quase de maneira imperceptível. O que houve, Vitor? Me diga. Talvez eu consiga melhorar. Eu insisti. Eu entendi um pouco a respeito de pessoas. Saberia lidar com situações diversas, mas antes eu precisava que ele se abrisse para mim. E o primeiro passo era deixar ele à vontade, depois conquistar-lhe a confiança. Como psicóloga, o meu compromisso é oferecer um espaço seguro, acolhedor e sem julgamentos, onde você pode expressar as suas emoções, os seus desafios e os seus sonhos. Eu fiz um juramento. Trabalhamos para compreender a experiência, fortalecer as suas habilidades emocionais e construir caminhos mais saudáveis para a vida. Eu sabia que ali, na pizzaria, pouco tinha o que fazer. Tínhamos que sair dali. Vitor se levantou e saiu para fora da pizzaria. Eu segui. Do lado de fora, ele se aproximou de mim, encostando seu corpo no meu. Eu senti novamente o seu cheiro delicioso de madeira. Olhei em seus olhos e eu vi uma emoção que eu não sabia explicar. Um misto de raiva e carinho, difícil de discernir. Eu não sei lidar com o que eu sinto, Ananda, ele disse. Vitor, eu sou psicóloga. Eu posso te ajudar. Só me diga o que está acontecendo e eu tento te ajudar. Vitor respirou fundo. Chegou ainda mais próximo, pressionando meu corpo contra o muro e colou seus lábios aos meus. O gosto daquela boca era doce o suficiente para eu abrir a minha, convidando a língua dele para entrar em minha boca. O beijo ficou tenso, ao ponto que meu corpo acordou depois de anos sem alguém o tocar, sem alguém o querer. Vitor parou o beijo, sem eu querer isso. Eu queria mais, muito mais. Ele encostou a testa na minha, procurando o ar que faltava no meu peito, e disse: Se seu coração estivesse livre, você me escolheria? Ele disse e eu desarmei. Ele havia ouvido o que eu disse a respeito de Mateu. Olhei em seus olhos e respondi: Meu coração está livre. Ananda, sabemos que não, ele respondeu. Ele é meu tio, Vitor. O amor que eu sinto por ele é fraternal. Só isso. Ananda, eu vejo seus olhos quando você fala dele. Do mesmo jeito que está vendo quando eu falo do meu pai, dos meus tios. Vitor ficou me olhando. Estava na cara que ele não acreditou. Mas o que faríamos? Foi então que eu disse: Vitor. E então ele me abraçou, com força, e ficamos ali por algum tempo. O mundo parou. Eu sabia lidar com problemas alheios, só não sabia lidar com o sentimento romântico. O que estava acontecendo ali? Será que nós, sendo primos, podíamos nos envolver? Afinal, ele era meu primo. Mas eu queria. Sim, eu queria, Vitor, eu queria aquele homem. Eu queria me permitir.
E então, tomada de uma coragem que eu não sei de onde veio, ainda abraçada com o meu rosto em seu peito, eu disse: Quer vir para o meu apartamento? Ele respondeu: Muito, quero muito. A contadora de histórias deseja a todos um Feliz Natal. Neste final de ano, nosso coração transborda gratidão por cada momento compartilhado, cada história contada, cada sorriso conquistado. Vocês que acompanham e apoiam este canal são uma inspiração para continuar tecendo sonhos e espalhando encantamento. Que o Natal traga paz, amor, muitas histórias para iluminar os dias. Desejamos que cada página de sua vida em 2025 seja repleta de magia, alegria e realizações. Obrigado por fazerem parte dessa jornada feliz. Tenham um ótimo Natal e um maravilhoso Ano Novo. Com carinho, a sua contadora de histórias.